Você já ouviu falar em Clean Code? Não importa se você é um desenvolvedor veterano ou iniciante, aprender a escrever código limpo pode transformar a forma como você desenvolve software. Vamos mergulhar fundo nesse conceito, que é essencial para qualquer desenvolvedor que busca eficiência e qualidade em seu trabalho. Bem-vindo ao DevForge, o seu canal no desenvolvimento de software. Se você é novo por aqui, nosso canal é dedicado a ensinar desenvolvimento de software com dicas práticas e tutoriais detalhados para desenvolvedores de todos os níveis. Nos vemos depois da vinheta. No vídeo de hoje, vamos mergulhar no Clean Code ou código limpo e por que ele é tão importante no mundo do desenvolvimento de software. Vamos entender como aplicar suas premissas para tornar nosso código mais legível, fácil de manter e menos propenso a erros. Clean Code é mais do que apenas um conjunto de regras. É uma filosofia de desenvolvimento que busca tornar o código mais fácil de entender e de modificar. O objetivo principal é que outros desenvolvedores possam ler e dar continuidade sem precisar decifrar o seu código. Pense no Clean Code como um código que qualquer um pode trabalhar e modificar sem perguntar nada a você. Legibilidade é um código que pode ser facilmente lido e entendido. Manutenibilidade, código que pode ser facilmente modificado e aprimorado. Eficiência, código que executa de forma eficaz e sem desperdício de recursos. O princípio dos nomes significativos sugere que nomes de variáveis, classes, funções e outros elementos devem expressar claramente o que representam. Nomes bem escolhidos melhoram a legibilidade e a manutenção do código. Aqui vai o exemplo ruim, onde nomes de funções e variáveis não são descritivos, tornando o código mais difícil de entender. Agora, aplicando nomes significativos. Aqui a gente refatorou o código, tornando os nomes das variáveis e funções mais significativos, de modo que qualquer pessoa que leia possa entender o que está acontecendo. Lembrando que todos os exemplos que eu deixo aqui estão no meu GitHub. O link está na descrição do vídeo. Explicação do código. Dot, renomeado agora para Process High Value Active Items. O nome agora expressa claramente o propósito da função, que é processar itens ativos com valor alto. X foi nomeado para Items, um nome que indica claramente que se trata de uma coleção de itens. Y foi renomeado para Active Items, indica claramente que se trata de uma lista filtrada de itens ativos. Z foi nomeado para Item, o nome mais descritivo para um elemento individual dentro da coleção. A foi renomeado para Item, usando o nome mais descritivo dentro do loop para se referir ao item atual. Process foi renomeado para Process Item. O nome agora reflete o fato de que está processando o item específico, ou seja, nome significativo faz uma diferença enorme na legibilidade do código. Eles permitem que outros desenvolvedores ou você mesmo entenda o que o código faz, sem precisar entender o significado de variáveis ou métodos mal nomeados. Ao seguir o princípio de nomes significativos, você cria códigos mais intuitivos, autoexplicativos e fáceis de manter. O princípio das funções pequenas sugere que funções devem ser curtas, simples e focadas em realizar uma única tarefa. Isso melhora a legibilidade e manutenção do código, tornando-o mais fácil de entender e testar. Aqui é um código que viola o princípio de funções pequenas. Nessa função, são realizadas várias tarefas dentro de uma função longa e complexa. Agora vamos aplicar o princípio da função pequena, refatorando o código para que cada função seja responsável por uma única tarefa. Explicação da refatoração. IsValidOrder. Essa função agora valida o pedido, verificando se ele é nulo ou se não contém itens. Calculate total calcula o valor total do pedido. Apply discount if needed. Aplica o desconto se o cliente for premium. Generate invoice cria uma fatura com os dados do pedido. Send order information envia um e-mail de confirmação
com as informações da fatura. Ao aplicar o princípio das funções pequenas, o código se torna mais modular, fácil de manter e entender. Cada função faz apenas uma coisa, e o nome da função descreve claramente o que faz. Isso facilita futuras modificações e adições de funcionalidade, sem a necessidade de mexer em uma função grande e complexa. O princípio dos comentários desnecessários sugere que, ao invés de depender de comentários para explicar o código deve ser claro e explicativo, sem necessidade de explicações adicionais. Os comentários são importantes, mas devem ser usados para explicar o porquê, e não o que ou como. Aqui um exemplo onde os comentários são desnecessários, pois explica o óbvio ou o que o código já expressa claramente. Vamos remover comentários desnecessários, melhorando a legibilidade de nomes de variáveis e funções mais descritivos. Explicando a refatoração. Os comentários com operações triviais foram removidos, pois o código é autoexplicativo. Usar nomes como apply premium discount deixa claro o que a função faz, eliminando a necessidade de comentários. Evitar comentários desnecessários melhora a clareza do código. Nomes de funções, variáveis e métodos devem ser suficientemente descritivos para que o código seja entendido por si só. Comentários devem ser reservados para o porquê de uma implementação específica ou para notar algo que não é imediatamente óbvio a partir do código em si. O princípio da formatação consistente sugere que o código deve seguir um estilo de formatação uniforme em toda a base de código. Isso inclui indentação, espaçamento e nomeação de variáveis e funções, entre outros. A formatação consistente melhora a legibilidade e a colaboração entre diferentes desenvolvedores. Aqui um exemplo de formatação inconsistente, tornando o código difícil de ler. Vamos refatorar o código aplicando a formatação consistente, tornando o código mais legível. Agora vamos explicar a refatoração. Cada bloco de código é corretamente indentado, tornando a estrutura lógica do código clara. Espaços foram adicionados ao redor dos operadores e entre os métodos e suas chamadas, melhorando a legibilidade. O código foi dividido em várias linhas para evitar uma linha única e complicada, tornando-o mais fácil de seguir. A formatação consistente no código é essencial para a legibilidade e manutenção. Quando todos os desenvolvedores seguem a mesma regra de formatação, o código se torna mais fácil de entender, navegar e modificar. Adotar convenções de código e usá-las de forma consistente ajuda a criar uma base de código limpa e profissional. Se você está curtindo essas dicas até agora, já é motivo suficiente para dar um like e se inscrever no canal, não é mesmo? Assim você nos ajuda a continuar trazendo conteúdo de qualidade. E não se esqueça de acionar o sininho para receber notificações de novos vídeos. E todos os exemplos que eu uso aqui estão no meu GitHub. O link está aqui abaixo na descrição do vídeo. A propósito, tem algo que vem transformando a indústria e as vendas, tornando-as mais eficientes e eficazes. Estou falando de análise de dados ou Data Analytics. E para trabalhar nessa área, é essencial dominar a linguagem SQL. E se você dominar a linguagem SQL, se abrirão diversas portas para você em desenvolvimento de software, análise de dados, gerenciamento de bancos de dados e muito mais, tornando-se uma habilidade técnica valiosa e muito bem remunerada no mercado de trabalho. Quer contribuir para melhorar a eficiência de produção e vendas de qualquer indústria? Na descrição do vídeo deixarei o link para meu e-book Domínio SQL, o guia definitivo para se tornar um especialista em bancos de dados. Agora, voltando ao vídeo. O princípio de tratamento de erros sugere que o código deve lidar com erros e exceções de forma apropriada, garantindo que o programa possa responder a situações inesperadas de forma controlada e clara. Isso inclui validar a entrada, capturar a exceção e feedback útil ao desenvolvedor e ao usuário. Aqui, um exemplo onde o tratamento de erro é mal implementado, assumindo que nada dará erro e deixando o código vulnerável a falhas. Agora vamos refatorar o código para incluir tratamentos de erros.
garantindo que situações inesperadas sejam tratadas de forma adequada. Adicionei uma verificação para garantir que o file path não seja nulo ou vazio antes de ler o arquivo. Verifica se o arquivo existe antes de abri-lo, lançando uma exceção adequada caso o arquivo não for encontrado. Agora, captura de exceções específicas. Exceções como File Not Found Exception, Argument Exception e IO Exception são capturadas para fornecer uma resposta adequada para diferentes tipos de erro. Qualquer outra exceção inesperada é capturada para garantir que o programa continue a operar de maneira controlada. Mas note que a maioria dos casos é fundamental, após capturar um log de exceção, deixar que o erro continue sendo lançado para mitigar possíveis problemas ou bugs de integridade. Ou seja, ao aplicar o princípio de tratamento de erros, o código se torna mais resiliente e preparado para lidar com situações inesperadas. Validar entradas e capturar exceções específicas e gerais e fornecer mensagens de erros claras é essencial para criar software confiável e fácil de manter. O princípio de testes automatizados sugere que, para garantir a qualidade e a estabilidade do código, é fundamental escrever códigos automatizados que validem o comportamento do sistema. Testes automatizados ajudam a detectar problemas de maneira precoce, facilitam refatoração e permitem que você faça mudanças no código com confiança. Aqui um exemplo onde não há testes automatizados, o que torna difícil garantir que o código funcione corretamente ou que futuras modificações não introduzam novos bugs. Vamos refatorar o código para incluir testes automatizados que validem o comportamento da classe Calculator. A classe Calculator agora fazendo uma validação de divisão por zero. E aqui o código do projeto de teste. Agora vamos explicar a refatoração. Testes automatizados foram escritos usando NUnit para validar o comportamento da classe Calculator. Testes individuais foram criados para cada método da classe, como add, subtract, multiply e divide. Um teste específico foi adicionado para verificar o comportamento da divisão por zero, garantindo que uma exceção seja lançada corretamente. O método setup é utilizado para inicializar a classe Calculator antes de cada teste, garantindo que cada teste seja isolado e independente. Ou seja, testes automatizados são essenciais para garantir qualidade do código e permitir mudanças com confiança. Eles ajudam a detectar bugs cedo, garantem que o código funcione de forma esperada e facilitam a manutenção e refatoração. Escrever testes automatizados para validar o comportamento das funções e testar casos especiais é uma prática essencial para garantir a qualidade da entrega. O princípio de evitar redundância sugere que o código deve evitar duplicações desnecessárias, seja lógica, dados ou funcionalidades. Duplicação de código pode levar a erros, aumenta a dificuldade de manutenção e dificulta a leitura e entendimento do código. Aqui um exemplo onde há redundância no código, com várias partes duplicadas que poderiam ser simplificadas. Mas há um problema no código ruim. O código para calcular o total da fatura e o total do pedido é praticamente idêntico, exceto pelo fato de que um opera order e outro opera invoice. Se houver a necessidade de alterar a lógica do cálculo, será necessário modificar ambas as funções, aumentando o risco de erro. Vamos refatorar o código para remover a redundância e criar uma única função reutilizável. Agora vamos explicar a refatoração. Uma única função Calculate Total foi criada, que pode aceitar qualquer entidade que implemente iRaiseItem, eliminando a duplicação de código. A lógica para calcular o total, incluindo o desconto do cliente premium, foi centralizada em um único método reutilizável, ou seja, evitar a redundância de código ajuda na manutenibilidade, reduz os riscos de erros e facilita a leitura e compreensão do código. Ao identificar e remover duplicidades desnecessárias, você pode simplificar a lógica e criar um código mais limpo e eficiente. Usar interfaces ou classes bases para uma lógica comum é uma prática recomendada para evitar redundâncias. E aí,
Conseguiu entender a importância de escrever código limpo? Aplicar essas práticas não só melhora a qualidade do seu software, mas também melhora o trabalho em equipe e a manutenção futura. Espero que esse guia tenha sido útil para você implementar Clean Code no seu dia a dia. Se esse vídeo foi útil, não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal se não tiver inscrito, acionar o sininho para não perder mais vídeos como esse e compartilhar com outros desenvolvedores. Agora eu vou contar um caso meu particular. Em um banco de uma grande montadora, havia um setor de back-office que cuidava de demandas de seguro de automóveis. O sistema que gerenciava tudo isso era uma verdadeira zona, cheio de bugs, erros inexplicáveis e um backlog que crescia mais do que chuchu na serra. Era o tipo de sistema que fazia qualquer desenvolvedor suar frio só de abrir o código. E foi justamente aí que eu entro na história. No começo, encarar aquele sistema era como tentar entender uma receita de bolo escrita em hieróglifos. Nada fazia sentido. E na tentativa de corrigir um bug gerava mais 2. Depois de algum tempo tentando consertar os problemas com pequenas correções, eu percebi que estava lutando uma batalha perdida. Estava nadando contra a maré. Os bugs apareciam mais rápidos do que eu conseguia resolvê-los. E o backlog parecia um monstro insaciável. Mas como sou um cara teimoso e louco por desafios, eu não desisti. Então fui até o gestor e fiz uma proposta indecorosa. Me dê 6 meses para reescrever o sistema ou refatorar todo o sistema. Eu garanto que o backlog diminuirá 80%. O gestor, provavelmente achando que eu bati a cabeça, aceitou o desafio. E assim começou um dos meus maiores desafios. Durante 6 meses seguintes, mergulhei naquele código indecifrável. Linhas e mais linhas de try-catch espalhadas por todo o sistema, mas sem nenhum tratamento de erro. É como se o sistema dissesse: ah, deu erro? Deixa pra lá, ninguém vai notar. A partir daí, comecei a colocar ordem na casa. Refatorei, corrigi e ensinei ao sistema a não ignorar erros, mas tratá-los de forma correta. Cada try-catch virou uma oportunidade de tornar o sistema menos propenso a falhas. Quando os 6 meses terminaram, o resultado foi impressionante. O backlog, antes um monstro indomável, agora era apenas um gatinho dormindo. Mais de 80% dos problemas foram resolvidos. O sistema funcionou muito melhor e agora mostrando claramente onde tinham problemas e como poderiam ser resolvidos. Nunca subestime as pessoas de fazer merda. E o poder de um código bem refatorado e um desenvolvedor que não tem medo de encarar os problemas. Às vezes, a maioria dos problemas estão escondidos nas coisas que todos ignoram. Mas com uma abordagem certa, até os erros mais teimosos podem ser derrotados. É isso aí, pessoal. Até a próxima. Fui!